Bom dia, povo abençoado. Bora tomar café? Sexta da manhã, continuando no livro de Josué. Hoje estaremos lendo o capítulo 4, versos de 1 a 7, terceira parte desta mensagem. Diz assim: Sucedeu que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens de cada tribo, um homem, e manda-lhes, dizendo: Tirai daqui do meio do Jordão, do lugar onde estava firme os pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco à outra margem, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhes Josué: Passai diante da arca do Senhor vosso Deus ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número da tribo dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: O que significam essas pedras? Então lhes direi que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor, passando pelo Jordão. Separaram-se as águas do Jordão, assim essas pedras serão para sempre por memorial dos filhos de Israel. Amém? Amados, vimos que Josué estava avançando rumo a Jericó, mas lá na frente, no capítulo 6, nós vemos ele já diante da cidade de Jericó, que estava rigorosamente fechada. Mas antes de chegar na cidade havia o rio estava cheio, e o Senhor havia dito a Josué para que o sacerdote levasse a arca da aliança, e quando eles tocassem nas águas, as águas iriam se abrir. E foi exatamente como o Senhor disse. Eles fizeram exatamente como o Senhor disse para fazer, e o Senhor então abriu o rio e eles puderam passar. Então o Senhor fala de novo a Josué e diz: olha, pega os 12 de cada tribo e vai lá e pega uma pedra e deposita do outro lado, faça um memorial, para que lá na frente os filhos, quando olhar para aquilo ali, eles vão saber que o Jordão, as águas do Jordão se separaram diante da arca do Senhor. Então as pedras estão lá para lembrar as experiências que nós temos, com o Senhor, são para lembrar de que o Senhor é real. Porque quando as coisas estão mal e a pessoa às vezes perde até a fé, ela lembra das experiências, ela lembra daquilo que ela experimentou com o Senhor. E aí ela constata para si mesmo como o Senhor é real. Se o Senhor fez lá, Ele vai continuar fazendo. Então as experiências, elas são importantes. Aqueles homens tiveram uma experiência de ver o rio se abrir. Eles não poderiam passar por aquele rio e ir até Jericó se aquele rio não se abrisse. Mas o rio se abriu diante da arca do Senhor, a arca que simbolizava a presença máxima do Senhor. Então, não despreze as experiências que você tem com o Senhor. Busque experimentar, busque intimidade com o Senhor, para que Ele te dê experiências e essas experiências te ajude nos momentos difíceis, nos momentos de dúvida, muitas vezes, quando a fé parece fracassar. Pedro, quando desceu do barco, ele exerceu um ato de fé e começou a caminhar sobre as águas, mas por um momento a fé o quê? Fracassou, porque ele olhou a força do vento, ele olhou aquela dificuldade e começou a fracassar. Assim é nas nossas vidas. Às vezes estamos no meio de uma tribulação, de um grande problema, e a nossa fé começa a fracassar. E aí, por mais que as pessoas possam falar alguma coisa, às vezes é difícil, mas a experiência que você teve, essa ninguém vai te falar, porque você experimentou. E quando experimentamos, nós provamos a existência desse Deus maravilhoso, porque Ele se relaciona conosco
até na nossa carne, sentimos a presença dele, sentimos ele, e isso aí nos fortalece e nos impulsiona na nossa caminhada para continuarmos em frente. Aqueles homens marcaram aquele local porque ali eles tiveram uma experiência. Uma das experiências, porque muitas outras eles tiveram nessa caminhada. Desde o início da saída do Egito até a entrada da Terra Prometida, quantas experiências eles tiveram. Mesmo assim, muitos se desviaram, muitos abandonaram o Senhor. Mas continue firme, porque o Senhor vai te dar vitória em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe nesse dia, tenha um excelente dia na presença do Senhor. Não esqueça de deixar seu comentário, compartilhar esse vídeo e deixar seu like. Sou o pastor Danilo, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar, em nome de Jesus. Amém.